Irmãos e amigos, saúdo-vos com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e nos impulsione a continuarmos fazendo esse trabalho de formiguinha, trabalho que não aparece tanto, mas eu sei que Deus está fazendo algo na vida de alguém. Glória a Deus. E isso é o bastante, é o que nos move, é o que nos alegra. Se você gostar, você assista os vídeos, também lá nos acompanhe lá no Instagram, compartilhe com seus amigos, peça para eles se inscreverem e tocar lá no sininho para que eles possam receber as mensagens, as nossas notificações, às terças-feiras, às 20 horas e às quintas, no mesmo horário. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 39, versículo 2, parte B. Gênesis 39, 2b. Glória a Deus. Eu vou ler todo o versículo. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcios. E foi varão próspero. Glória a Deus. Nada impedirá a prosperidade dos justos. Não tem inferno que consiga impedir aqueles que prosperam justamente impulsionados pela obediência ao nosso Deus. A história de José é uma história que começa feia, triste, mas é uma história maravilhosa. Termina de forma retumbante, de forma vitoriosa, de forma emocionante. Glória a Deus. Nada impedirá a prosperidade dos justos. Nós podemos ver que José foi, de forma assim, inusitada, tristemente vendido pelos próprios irmãos. Inveja dos irmãos de José lhes encheu o coração, a ponto de vender o próprio irmão e mentir ao pai que ele havia morrido, que ele havia sido atacado por uma besta-fera, por um animal desconhecido. Glória a Jesus. José foi vendido, a Bíblia diz que ele foi vendido e revendido. Vendido aos amalequitas e revendido a Potifar, que era um eunuco da casa de Faraó. Queridos irmãos, eunuco eram pessoas castradas que tomavam conta dos bens do seu senhor. Mas havia eunucos também que não eram castrados, tinham família normalmente, mas eram oficiais, grandes funcionários dos reinos. E esse era um. Ele era eunuco, mas era casado. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que José foi vendido. Capítulo 39, versículo 4 diz: José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Apesar dele ser vendido, o Potifar, o comprador, com a experiência, com a fidelidade, o trabalho de José, a Bíblia diz que ele colocou José sobre toda a sua casa. José passou a ser o administrador da casa de Potifar. No capítulo 39, versículo 5, nós lemos ainda: E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Imagine que José era um escravo, vendido, mas que estava ali naquela hora, administrando os bens de Potifar, e Deus faz o quê? Abençoa a casa de Potifar, o egípcio, por José, pela obediência de José, porque ele estava com José. Então a gente vê que José
apesar de ter sido vendido, ele já começa a alçar um voo. Ele já começa a demonstrar a que veio. Ele já começa a dizer que está lá na Bíblia, que tudo contribui juntamente para o bem dos que amam a Deus. O homem vendido, mas abençoado por Deus, agora já começa administrando e Deus abençoando o seu patrão, o seu patrão, por conta da obediência dele. Então ele começa administrando a casa de Potifar. No capítulo 32, aliás, no capítulo 39, versículo 22, nós podemos ler: E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que fazia ali. Então ele primeiro, ao chegar, Deus deu a graça ao Potifar, a Potifar, e ele o colocou como administrador da própria casa, dos próprios bens. Mas houve ali uma trama, uma coisa diabólica da mulher de Potifar, uma acusação contra José, e ele foi preso. Mas Deus continuava com ele. Capítulo 39, 23b, nós podemos ler o seguinte: E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor prosperou na casa de Potifar, o Senhor prosperou por ele na prisão. Então veja que ele começa administrando a casa de Potifar, depois vai administrar a prisão, ele era supervisor daquela prisão, e é aí onde nós vemos que a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Glória a Deus. Mas não ficou por aí. A mão de Deus continuou abençoando a vida de José. No capítulo 41, versículo 40, nós podemos ler o seguinte: 41, 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Glória a Deus. Então agora Faraó coloca José sobre a casa dele. Primeiro, Potifar entrega a casa dele para a administração de José. Depois o carcereiro entrega a prisão para José administrar. Depois Faraó entrega a própria casa para José administrar. Imagine quem é obediente a Deus, quem está com Deus, ele é próspero. Ele não é alguém que está parado, estático. Não, ele prospera porque Deus é quem prospera na vida dele. Agora José é administrador da casa de Faraó. Glória a Deus. Mas não parou ainda, Deus continua com ele. Capítulo 41, versículo 52b. Nós podemos ler o seguinte: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo foi chamado Efraim, porque ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. 41, 52b. Deus me fez crescer. Então, imagine que Deus, aquele que foi vendido para ser morto, vendido para se acabar e ser escondido do Pai, Deus agora toma nas suas mãos e o faz crescer, e o faz prosperar. Aleluia. Isso pode valer para você, que pode estar já entregando os pontos, achando que não vai mais para lugar nenhum, achando que a vida foi ingrata com você, que alguém está buscando a sua morte. Não, Deus está prosperando. Se você entregar a sua vida ao Senhor, Deus vai fazer que você prospere por Ele. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai lhe enriquecer, não. Mas José sofreu problemas graves que, se a gente for falar tudo aqui, levaria muito tempo, mas ele sofreu aqueles problemas para que Deus crescesse na vida dele. Glória a Deus. E nesse capítulo 41, Deus
coloca José agora sobre todo o Egito. Aleluia. Imagine a escada ascendente de José. Primeiro, ele passou a ser administrador da casa de Potifar. Segundo, supervisor da prisão. Terceiro, administrador da casa de Faraó. E segundo, foi colocado sobre o governo do Egito. Então, não fique aí achando que Deus esqueceu de você, não. Olha o que José diz. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A terra que ele foi vendido e levado para morrer, para se acabar, para ser esquecido, Deus foi ali, aquela situação difícil, que Deus o fez crescer. Quando nós estamos numa situação difícil, nós nos tornamos menores. Quando nós estamos numa situação difícil, nós nos tornamos mais amigos, mais amáveis, mais companheiros. Quando nós estamos numa situação difícil, nós nos tornamos mais dependentes de Deus. E foi isso aqui que aconteceu na vida de José, aconteceu na minha vida e pode acontecer na sua vida também. Torne-se pequeno, torne-se mais amigo, mais tratável e torne-se mais dependente de Deus. Torne-se mais humilde. Todos nós devemos nos tornar mais humildes, porque o humilde, meus amados irmãos, é aquele que esconde a sua própria força. Ele esconde, ele não diz a ninguém que tem determinado, ele esconde, as pessoas que vejam. E o sincero é aquele que esconde a sua própria fraqueza. Então, seja sincero, seja humilde, e Deus vai lhe abençoar, assim como abençoou a José, como tem abençoado a cada um de nós e nos fez promessas maravilhosas. E a primeira delas, a que nós devemos nos agarrar com toda a força, é a que Ele um dia virá buscar a igreja da qual nós participamos para nos levar para o céu. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos guarde. E eu repito, nada impedirá a prosperidade dos justos. O inferno pode se balançar como quiser. Os justos prosperarão e a Bíblia diz que os justos reverdecerão como a rama. Glória a Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradeço por esta palavra. Te agradeço pelos teus filhos que a assistirão. Que tu possa, Senhor, falar bem forte aos seus corações e fazendo-nos, Pai amado, mais prósperos na tua dependência, mais próximos, mais prósperos, sendo humildes, mais prósperos, sendo sinceros, porque o Senhor ama a humildade, o Senhor ama a sinceridade. Abençoa o teu filho que está nos ouvindo e nos assistindo nesta hora, a sua família, abençoa a igreja, Senhor da glória, para que possamos vencer as tentações, como José venceu, e aguardarmos o grande dia para estarmos com o Senhor. Te louvo, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.